provavelmente para trabalhar administrando a fortaleza, segundo o Alberto da Costa e Silva, e ele termina sendo um membro da nobreza africana e um grande negociante de escravos. Mas do lado de cá vieram 12 milhões e meio de pessoas. O destino do Bacuaqua é uma coincidência muito interessante ele ter vindo para Pernambuco, porque Pernambuco é justamente um dos locais mais antigos desse mundo atlântico escravista. Tirando Hispaniola, né, o Caribe Norte, quando começou mesmo a conquista das Américas, com o ouro do povo taino, quando os portugueses vieram e começaram a tentar se estabelecer no Brasil, a gente sabe que os poucos locais que deram certo foi São Vicente, Pernambuco e Itamaracá. Em torno de 1585, 56% da renda do Brasil era a capitania de Pernambuco, que a gente sabe que começou com escravidão indígena, mas já nas suas cartas na década de 1540, Duarte Coelho já pedia a vinda de escravos de Angola. Então, Pernambuco era uma sociedade escravista típica, ligadíssima a esse mundo atlântico escravista. Então ele veio, não foi para um lugar excepcional, para um lugar diferente, ele veio realmente para um lugar completamente engrenado, há mais de 300 anos, nesse circuito do tráfico atlântico de escravos. No Brasil, Bacuaqua foi, inicialmente, vendido para um padeiro que vivia fora do Recife, aparentemente em Olinda. Segundo seu próprio depoimento, Bacuaqua viveu sob condições muito duras por quase 2 anos. Ele tentou o suicídio, jogando-se no rio, observando a condição da maré. Por causas de embriaguez, por ser faltoso no trabalho e, pelo menos, uma tentativa de fuga, ele foi, por fim, vendido para fora de Pernambuco. O ser humano, bem, é redundante dizer, é humano, ele não é uma coisa. O ideal da escravidão, da perspectiva do Senhor, é que o escravo se torne uma extensão da sua vontade. A gente sabe que escravidão, estrito senso, significa que a pessoa é dona do corpo da outra pessoa. Não é só dos produtos do trabalho dela, mas do próprio corpo. Quer dizer, o ideal da ideologia escravista é a pessoa realmente se transformar numa coisa. Só que os seres humanos não são assim. Agora, a gente não deve supor que todo mundo é capaz de fugir para o mato e ir à guerra. O Bacuaqua, por exemplo, é um homem educado, que viveu numa sociedade altamente mercantilizada, que provavelmente viajou, que vivia numa cidade. Então, como é que ele ia fugir para o mato, para o meio do quilombo? No entanto, mesmo nas condições em que ele estava, ele foi capaz de resistir bravamente. Então ele se tornou, como ele diz, um mau trabalhador. E isso a gente pode imaginar que foi o que fizeram a imensa maioria dos escravos. Todas as oportunidades que tinham de trabalhar mal, de dar menos lucro ao senhor, eles agiam assim. E no final é interessante que, de uma certa forma até, ele força a ser. Ele, depois de fugir e não ter conseguido fugir permanentemente, ele se transforma num mau trabalhador e meio que obriga o senhor dele a se livrar. Ele tem a esperança de conseguir um senhor melhor. O senhor novo que ele vai ter não é um senhor melhor, mas a oportunidade que ele vai ter foram muito melhores, porque a partir daí, como a gente está vendo, ele vai trabalhar em um navio e vai conseguir finalmente fugir para a liberdade. Quando seu livro foi publicado, Bacuaqua tinha, possivelmente, 30 anos, um homem ainda jovem, com uma diversidade de experiências incomum para a maioria das pessoas em qualquer época, porém indicativa das situações possíveis com que se defrontavam os africanos escravizados que haviam sido conduzidos à força ao longo das rotas que levavam ao mundo desconhecido da escravidão racializada nas Américas. É quase inimaginável que um homem de 30 anos,
que tinha experimentado a escravização e a migração forçada para as Américas, tenha deixado um relato autobiográfico tão vívido. Bacuacua foi, primeiro, para o Brasil, antes de buscar liberdade em Nova York, e depois refúgio no Haiti, onde permaneceria por 2 anos. Ele converteu-se ao cristianismo em 1848. Durante quase 3 anos, 1850-1853, frequentou o Central College, no estado de Nova York, onde, depois de mudar-se para Ontário, no Canadá, ele tomou as providências visando a publicação de sua história, em Detroit, em 1854. Viajou para Liverpool em janeiro de 1855 e a última notícia que temos dele data de 1857, na Grã-Bretanha, aguardando os resultados dos esforços de seus amigos missionários para levantar fundos, a fim de mandá-lo de volta para a África. Bacuacua não foi escravizado porque era negro. Ele foi escravizado na África. Todos eram negros. Isso não quer dizer que houvesse uma homogeneidade cultural. Muito pelo contrário. Ele deixa muito claro que ali havia uma enorme quantidade de línguas e até de penteados. As pessoas se percebiam diferentes, haviam culturas diferentes, mas eram todos negros e africanos. Então, foi assim que ele foi escravizado. Agora, o que mais importa da narrativa de Bacuacua é a superação. Imagine uma pessoa igual a você ser colocada dentro de um navio negreiro, como se fosse uma coisa. E lembrando aí que o navio negreiro é uma das invenções mais terríveis que a humanidade já fez. Ser jogado no engenho de cana, no nordeste do Brasil, tratado em condições terríveis, espancado diariamente. E assim mesmo essa pessoa ser capaz de resistir, de pensar por si próprio, de ter ideias, de fugir e fugir mais de uma vez, até que fugiu finalmente, definitivamente. E não só isso, porque ele não só fugiu, como foi capaz de escrever um relato sobre sua vida, que é sem nenhuma dúvida um dos textos mais importantes jamais escritos sobre escravidão nas Américas. E escrito até com uma certa ironia. Quer dizer, a superação dele daquela situação foi tão grande que ele conseguiu mostrar a gente um retrato sem mágoa, né? Com muita revolta, com muito, mas, enfim, é um texto de superação, é um texto muito acima daquilo pelo qual ele passou. Na sociedade escravista, tinha muita elite que dominava essa sociedade. Nessa sociedade, o poder político assentava nas mãos do rei, do povo. A rainha Zinga fazia questão de ser chamada como rei. Por causa disso, ela começou a se vestir como um homem. A principal riqueza da África não é ouro, mas eu entendi que a riqueza da África são a própria gente, que se tornava escravo, que era transformado em moeda de troca. A mulher africana era o centro da comunidade, portadora de vida e de cultura. Percebi que na África não havia a divisão de trabalho por sexo. Os homens e as mulheres faziam as mesmas tarefas pesadas. As mulheres eram uma forte influência para o povo africano. Uma diversidade
já distingue grupos de etnias que formam mosaico na população da África. E a escrava era reservada ao trabalho. A escravidão seria assim, qualquer uma ligação de poder de dominar o ordinário. Língua também se tornou rainha, tornando esse estado poderoso. Eu entendi que a África, que os que chama árabe, né, pegavam os negros, faziam eles trabalhar, se eles trabalhassem, não tinha comida em casa. Era quando o homem casava com amizade no comando da vida política de Angola, no século XVIII. Era responsável pelas alianças políticas da África. Bolingo yangana yo.